Procuradoria-Geral da República reenvia ao STF a colaboração premiada de Lúcio Funaro após realizar ajustes solicitados pelo ministro Edson Fachin. E você vai ver também. Plenário do Supremo Tribunal Federal julga ação sobre ensino religioso em escolas públicas. Liminar do ministro Luiz Roberto Barroso afasta a participação de bancos públicos em operações de crédito para pagamento de funcionários públicos do Rio de Janeiro. Ministro Edson Fachin nega liminar em ação de juízes para garantir aumento de salário. Superior Tribunal de Justiça decide manter afastado do cargo conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, acusado de usar o cargo para dificultar julgamentos. E o trabalho dos procuradores do Rio Grande do Sul para solucionar conflitos entre estudantes e o Estado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República reenviou ao Supremo Tribunal Federal o termo de colaboração premiada do doleiro Lúcio Funaro para análise e homologação. O conteúdo dos depoimentos está sob sigilo. Nesta semana, o ministro devolveu a delação à PGR para ajustes. A delação de Lúcio Funaro está no Supremo porque o doleiro citou nos depoimentos nomes de pessoas com foro privilegiado. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concede liminar para afastar dispositivos de uma lei carioca que permitia a participação de bancos públicos em operações de crédito para pagamento de pessoal no Rio de Janeiro. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, na prática, o Estado do Rio não poderá fazer empréstimo em bancos públicos para pagar o salário dos servidores. O Estado do Rio vive aí uma grave crise financeira. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso se refere a uma operação de crédito de até 3,5 bilhões de reais que seria usada aí, que está prevista na lei estadual que autoriza a venda da SEDAI. A Rede e o PSOL entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal contra essa operação. Segundo o ministro, a Constituição veda a concessão de empréstimos por instituições financeiras estatais para o pagamento de despesas com o pessoal. O ministro deu entrevista agora há pouco. Vamos ouvir. Sempre que eu dou liminar monocraticamente, imediatamente peço pauta. Portanto, já pedi pauta. Eu disse que a lei é constitucional no geral, salvo quanto à vedação de se utilizar dinheiro público em operação de crédito para pagamento de pessoal. Com essa liminar, o ministro alegou que pretende evitar um possível dano ao erário de difícil reparação. William. Obrigado, Viviane. Em ação sobre ensino religioso nas escolas públicas, 3 ministros votaram para impedir que as aulas sejam sobre uma única crença. 2 votaram contra e o julgamento continua no mês que vem. Até o momento, a maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele defendeu que o ensino religioso nas escolas mantidas pelo governo seja não confessional, ou seja, não se vincule a uma religião específica, se limitando à exposição das doutrinas e história de diferentes crenças. O ministro ressaltou ainda que as aulas não devem ser ministradas por representantes de instituições religiosas. Eu queria reiterar a minha convicção de que o ensino religioso em escolas públicas deve ser não confessional, porque entendo que não deve haver esse tipo de relação entre Estado e Igreja para que se ensine uma religião específica no espaço público e porque é materialmente impossível oferecerem-se as 140 opções de religiosidade que existem na sociedade brasileira na escola pública. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux acompanharam o relator. Eu comungo da compreensão exposta com habitual maestria
pelo eminente relator de que a exegese sistemática e harmônica dos textos constitucionais envolvidos leva, na minha compreensão, ao endosso da tese de que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras de ensino fundamental, de matrícula facultativa, repito, na dicção constitucional, só pode ser o de natureza não confessional. Eu assento que a educação pública religiosa, universalista e não confessional, com a devida vênia, é a única apta a promover gerações tolerantes, que possam viver em harmonia com diferentes crenças na sociedade plural, ética e religiosa, como sonho ocorrer no nosso Brasil. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Ele ressaltou que a matrícula no ensino religioso é facultativa e defendeu que os alunos têm o direito de se aprofundar na religião em que acreditam. Para o ministro, as aulas devem ser ministradas pelos representantes das religiões. Impor algo neutro, descritivo, histórico, filosófico, sem nenhuma ligação com seus dogmas da fé, é desrespeitar o autoentendimento de cada uma dessas confissões religiosas. Consequentemente, é desrespeitar, a meu ver, a liberdade religiosa. O ministro Alexandre de Moraes defendeu também que os professores sejam contratados por meio de parcerias. Então, parcerias voluntárias, para que o Estado entra com o quê? O Estado entra com as salas de aula e com a organização. E as crenças religiosas previamente cadastradas, em igualdade de condições, elas oferecem o seu ensino religioso. A ideia de que por convênio, não por concurso, se tenha um padre dentro de uma sala de aula de uma escola pública, ou um rabino, ou um pastor protestante, ou um monge budista, ou um pai de santo, a mim me parece afrontar claramente a ideia de laicidade e de iluminismo, tal como eu a interpreto. O ministro Edson Fachin acompanhou a divergência. Não pode o ensino, seja confessional, seja interconfessional, ou seja não confessional. Não pode o ensino tornar-se proselitista ou desrespeitar a diversidade cultural religiosa do Brasil. O julgamento vai ser retomado no dia 20 de setembro. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou uma ação movida pela AMB, a JUF e Ana Matra, com pedido de que fosse garantido reajuste salarial a juízes com base na inflação dos últimos anos. As entidades afirmavam que o STF e o Congresso Nacional foram omissos ao não garantir a revisão geral anual ao salário dos juízes. Fachin afastou o argumento da AMB, afirmando que a conveniência de tal reajuste deve ser examinada a cada ano pelo Poder Executivo. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Superior Tribunal de Justiça decide manter afastado do cargo o conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, acusado de usar o cargo para dificultar julgamentos. A gente volta já já. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça manteve o bloqueio de 30 milhões de reais dos acusados de participação em um esquema de sonegação de impostos. O caso envolve empresas e fiscais da Receita Federal em Osasco, em São Paulo. Os envolvidos foram denunciados na Operação Paraíso Fiscal. 3 pessoas denunciadas na Operação Paraíso Fiscal pediram ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região o desbloqueio de 30 milhões de reais. A Justiça acatou a solicitação do Ministério Público Federal e manteve a indisponibilidade dos bens. A medida garante o ressarcimento do dano aos cofres públicos. O esquema de corrupção envolvia empresas e auditores da Receita Federal em Osasco, Grande São Paulo. Auditores fiscais foram denunciados por venda de fiscalizações e fraudes na liberação de créditos tributários. Durante a Operação Paraíso Fiscal, na casa de um dos acusados foram encontrados 13 milhões de reais. O dinheiro estava escondido em fundos falsos de armários, no forro da casa e até em caixas de leite. A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério
Ministério Público Federal investigou o caso por 9 meses. Os prejuízos aos cofres públicos em 10 anos são estimados em 2 bilhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral aplicou multa ao Partido dos Trabalhadores ao analisar desvio de finalidade de propaganda partidária veiculada pelo diretório do partido em São Paulo. O Partido dos Trabalhadores tinha sido condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por desvirtuar inserções na propaganda partidária do primeiro semestre do ano passado, para promover a imagem do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pela irregularidade, o partido perdeu o equivalente a 5 vezes o tempo da inserção ilícita. O PT entrou com vários recursos no TSE contestando a decisão. Ao julgar embargos de declaração do partido, o plenário do tribunal decidiu multar a legenda por considerar que as ações pretendiam apenas retardar o trânsito em julgado da condenação. A meu ver, simples reexame da causa, eu estou não conhecendo os declaratórios e aplicando multa equivalente a 1 salário mínimo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas vai continuar afastado do cargo até que o caso dele seja julgado. O conselheiro Cícero Amélio da Silva é investigado por supostamente ter usado o cargo de presidente do TCE para dificultar o julgamento das contas de um ex-prefeito de um município alagoano. Segundo a denúncia, o crime teria sido praticado no desempenho do cargo e com abuso de exercício, o que prejudicou o município e a realização das eleições locais. Cícero Amélio está afastado desde 17 de agosto de 2016, após a Corte Especial do STJ ter recebido denúncia pelos supostos crimes de prevaricação e falsidade ideológica. O afastamento inicial foi fixado pelo prazo de 1 ano. Porém, segundo o relator, ministro Herman Benjamin, mesmo o suposto crime não ter sido julgado, não é possível admitir que o acusado retome as funções no Tribunal de Contas. Com essa decisão, o conselheiro vai continuar afastado até que a ação penal seja julgada em definitivo. O Repórter Justiça desta semana é especial. É o 4º programa da série sobre a Constituinte, que aborda a criação de partidos políticos e as regras de votação. Tais normas foram discutidas por comissões da Assembleia Nacional Constituinte, a exemplo da Comissão de Organização Eleitoral, Partidária, Garantia das Instituições e outras. O programa também apresenta o trabalho das subcomissões e a atuação marcante das mulheres na elaboração da Carta Magna. O Repórter Justiça é amanhã, às 7h30 da manhã. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, você vai ver o trabalho dos procuradores do Rio Grande do Sul para solucionar conflitos entre estudantes e o Estado. Voltamos em instantes. Quase 5 milhões de processos foram resolvidos no ano passado em todo o país pelo método da mediação. O dado divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça revela os avanços desse tipo de solução de conflitos. A estratégia, além de ser mais rápida e barata, costuma agradar as partes envolvidas, já que elas participam diretamente dos acordos. Veja por que a mediação, a conciliação e a arbitragem têm apresentado resultados tão positivos para a justiça brasileira. Os estudantes que ocuparam escolas públicas no ano passado, em várias partes do Brasil, tinham muitas reivindicações semelhantes. O principal são as infraestruturas das escolas que são bem precárias, a merenda, passe livre e também a questão dos professores, do não repasse de verba, corte salarial, parcelamento de salários. No primeiro momento, os estados não cederam. Os estudantes insistiram e mantiveram as ocupações. Em alguns pontos do país, esse impasse terminou em violência. No Rio Grande do Sul foi diferente. As negociações foram tensas, mas a mediação de procuradores do Estado levou a uma solução pacífica. Os estudantes tiveram parte das reivindicações atendidas e liberaram as 170 escolas ocupadas. Na essência, o que eles queriam e querem
não é diferente do que toda a comunidade escolar pede. Na verdade, que está lutando por uma educação de qualidade, uma educação melhor para todo mundo. Não é para mim, não é para ele que está na escola ocupada, não é para só as escolas ocupadas, as 170 escolas ocupadas. São para todas as escolas do Rio Grande do Sul, as mais de 2.000 escolas estaduais. A conciliação e a mediação, inclusive, elas são super benéficas com relação às relações de longo prazo. Porque, por vezes, o que aconteceria? Precisamos reintegrar a escola. Se utiliza força, logo em seguida nós teríamos outro problema, mais incômodo dos alunos de estarem naquela situação, de estarem pleiteando direitos que eles entendiam legítimos e terem sido reprimidos dentro do ambiente escolar. Isso são coisas que com o tempo se propagam e acabam, inclusive, piorando. Evitar o conflito evitável, né? É evitar a disputa desnecessária, que só desgasta, que desanima, que faz as pessoas perder a fé. A distância entre a violação e a recomposição, ela é muito longa. Isso desacredita, né? Desacredita os agentes e a sociedade no sistema. E tem um custo alto. E além de ser muito cara. Além de ser cara, desagrada. E os bons frutos da mediação e da conciliação são resultado do novo Código de Processo Civil e da lei que regulamenta esses métodos. Em Brasília, um andar inteiro do Tribunal de Justiça é dedicado às soluções de conflitos. São mais de 11 salas para negociação. O relatório Justiça em Números, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, mostra o avanço dessa estratégia. Em 2015, 11% de todos os processos que tramitavam em primeiro grau em todo o país foram resolvidos por mediação. Em 2016, esse índice subiu para 17%. Isso representa quase 5 milhões de processos. Os advogados que lidam com o assunto lembram que, além da mediação e da conciliação, as partes podem recorrer também à arbitragem, aquele método que entrega a solução do conflito a um terceiro, o árbitro. Na medida em que o árbitro decidir emitir a sua sentença, ele colocará fim àquela discussão, dirá quem está certo, quem está errado, em que medida está certo ou errado, e a disputa se encerra completamente. Sua sentença não depende de homologação do Poder Judiciário, nem está sujeita a qualquer tipo de recurso, e então o assunto será, sob o ponto de vista do mérito, resolvido. Agora restará ver se as partes cumprirão espontaneamente aquilo que ficou deliberado pelo árbitro, e as estatísticas das principais câmaras do Brasil apontam um altíssimo índice de cumprimento espontâneo, exatamente pelo nível de consciência das pessoas que escolheram esse caminho. Na mediação e na conciliação, o resultado é semelhante. Quando as partes fazem acordo, cumprem mais as decisões. Veja outro exemplo que vem do Rio Grande do Sul. A ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre depende da remoção de centenas e centenas de famílias de 3 comunidades. Com a mediação feita por procuradores do Estado, houve avanços. Se percebeu que a judicialização iria demorar demais para resolver o problema e que se precisava daquele terreno naquele momento. Então, o que se partiu foi para uma negociação diretamente com os proprietários, em que se obteve 100% de êxito e se obteve a liberação da área no tempo necessário para que fossem feitas as obras. Está realmente apostando, né, que essa seja, que a Procuradoria-Geral do Estado, que é onde funciona essa Câmara, seja um agente de composição dos conflitos. É um processo, nós temos que ter coragem para enfrentar e paciência para ver ele se consolidar. A caracterização do crime de tráfico internacional de drogas não exige que os entorpecentes entrem ou saiam do país. Esse é o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O tráfico de drogas é o crime que mais resulta em prisões no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça,
28% dos presos respondem por esse crime. Muitas vezes a intenção é vender drogas fora das fronteiras brasileiras. Temos clareza que o Brasil é um país de trânsito e a questão do trânsito internacional é um trânsito que nós já temos algumas rutas que tem muita claridade, né? Para onde que elas estão indo, né? Muitas vezes tem relações com a África do Oeste e daí para outros países, para outros continentes. No aeroporto de Brasília, um homem foi preso em flagrante tentando embarcar com cocaína. O destino era a cidade de Praia, que é a capital de Cabo Verde, e também Lisboa, em Portugal. A intenção era comercializar a droga nesses locais. Após condenação pela seção judiciária do Distrito Federal, ele recorreu aqui ao TRF para tentar reduzir a pena de quase 2 anos. Alegou que agiu em estado de necessidade para conseguir dinheiro e tratar de uma doença grave da esposa. Ele disse também que a droga não saiu efetivamente do Brasil. Ao analisar o caso no TRF da Primeira Região, a relatora, juíza federal convocada pelo tribunal, Rogéria Maria Castro Debelli, destacou que não foram comprovados os problemas de saúde da esposa do réu e que nada disso o impossibilitaria de buscar trabalho para complementar sua renda sem se enveredar para a criminalidade. A juíza acrescentou ainda que para configurar crime internacional não é necessário que a droga tenha saído do país. É necessário que o agente efetivamente embarque e entregue no país alienígena a substância que ele tem consigo. Porque o tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, basta a conduta de ter consigo, de portar a droga, já configura o crime. E uma vez evidenciado a intenção ou a concreta intenção de que seria embarcado e só não embarcou porque teve a atuação da autoridade policial no momento da inspeção, não afasta a transnacionalidade da conduta. O Tribunal Superior do Trabalho excluiu cláusula de acordo trabalhista que reduzia o valor pago a jovens aprendizes das indústrias de construção e do mobiliário de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A quantia estabelecida no acordo era inferior ao valor mínimo previsto nacionalmente. O caso julgado se refere a um acordo celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Pelotas e o Sindicato das Indústrias do Ramo, relativo a questões salariais. O Ministério Público do Trabalho entrou com um recurso ordinário na sessão de dissídios coletivos do TST para rever algumas cláusulas do acordo. O MPT solicitou que fosse assegurado aos menores e jovens aprendizes o valor mínimo nacional equivalente à época de R$ 4,00 por hora trabalhada. Pediu ainda para limitar os descontos de contribuição assistencial profissional somente aos empregados associados. A cláusula terceira do acordo firmado em 2016, que trata de reajustes salariais, estabelecia aos jovens aprendizes um valor de R$ 3,90 por hora trabalhada. Na sessão de dissídios coletivos, o Ministério Público alegou ainda que essa cláusula contraria o parágrafo 2º do artigo 428 da CLT, que diz: ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo por hora. Já a cláusula 31 do acordo permitia que as empresas descontassem a contribuição sindical dos salários dos empregados ao longo de 2 meses, o equivalente a 7 horas e 20 minutos trabalhados. O valor seria distribuído ao sindicato profissional sob pena de multa. No recurso à SDC, o MPT argumentou que impor tais descontos aos trabalhadores não associados desrespeitaria as garantias constitucionais que consagram o princípio da livre associação. A relatora do caso, ministra Maria de Assis Calcin, aceitou o pedido. Dessa forma, a cláusula 31, que estabelecia o desconto sindical do salário dos empregados, foi adaptada. A partir de agora, será limitado o valor da contribuição assistencial a meio-dia de salário-dia, já reajustado apenas aos trabalhadores associados ao sindicato. Já a cláusula terceira, que estipulava o salário mínimo previsto aos jovens aprendizes inferior ao mínimo nacional, foi excluída do acordo coletivo. Todos os ministros acompanharam a relatora.
O Comitê Gestor da Estratégia da Justiça Federal fez reunião para avaliar o desempenho e traçar novas metas. Os integrantes do comitê se reuniram para analisar os avanços da atuação da Justiça Federal no primeiro semestre desse ano e revisar o planejamento estratégico de atuação. Os resultados positivos de janeiro a julho de 2017 superaram o que foi realizado pela Justiça Federal no mesmo período do ano passado. Entre as metas estão a economia de gastos, a oferta de mais serviços de qualidade e o uso de tecnologias que podem otimizar o trabalho realizado pela Justiça Federal. Das 8 metas que foram estabelecidas, apenas 2 não foram satisfatoriamente cumpridas. Houve um grande avanço nos trabalhos pela Justiça Federal. Essas metas que não foram atingidas, elas serão cumpridas certamente em 2018. Também foi apresentado o modelo inicial de um sistema de mapeamento que mostra a situação atual e estatísticas quanto às varas de justiça do país. O objetivo é que até o final deste ano o sistema seja oficialmente implementado e funcione como um método de consulta em tempo real da situação de toda a Justiça Federal, um mecanismo que vai de encontro com as necessidades de modernização e melhoria percebidas pela constante revisão do planejamento estratégico do comitê. Nós estamos trabalhando no sentido de uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais produtiva, mais de qualidade, onde também dentro de um orçamento em que enfrentamos dificuldade, com menos gastos se possa se fazer muito mais. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.